Quando a gente pensa num incêndio em um prédio, a imagem que vem na cabeça é de puro caos, né? Destruição imprevisível. Mas e se, na maioria das vezes, o incêndio não for nada aleatório? E se ele seguir um roteiro, quase como se fosse uma peça de teatro com atos bem definidos? É essa a ideia que a gente vai explorar. Então, essa é a grande questão, né? É só bagunça e destruição ou existe uma lógica por trás das chamas? Porque, olha, por trás da fumaça, do fogo, existem regras, fases que ditam o comportamento dele. E entender esse roteiro não é só interessante, é fundamental para saber o que vem a seguir. Beleza, então tudo começa aqui, no que seria o primeiro ato, o nascimento do fogo. E nessa fase, olha, o incêndio é bem vulnerável. A sobrevivência dele ainda não está garantida, não. É o momento da ignição. O fogo ainda é pequeno, está contido ali num lugarzinho dele e a temperatura do ambiente, nossa, mal mudou. Nesse ponto, o fogo tem tudo o que ele precisa, né? Tem o combustível, tem o oxigênio de sobra, só que ele está numa luta, sabe? Uma luta para crescer além da sua fonte original. Se ele não conseguir gerar calor suficiente para pegar fogo em outras coisas por perto, ele simplesmente apaga. E olha que interessante isso aqui. Uma coisa tão simples como a posição de um objeto pode mudar completamente o jogo. Pensa numa tábua de madeira. Se ela estiver de pé na vertical, o calor sobe, é a tal da convecção, e o fogo se espalha para cima, ó, rapidinho. Agora, se a mesma tábua estiver deitada na horizontal, a propagação é bem mais lenta. É a física básica ditando o ritmo do incêndio. Impressionante, né? Então, o pulo do gato tá aqui. O destino daquela faísca inicial vai depender desses 3 pontos. Existe um caminho de comida para o fogo seguir? Os materiais estão secos o bastante para queimar? E qual é a quantidade total de combustível que tem ali no ambiente? As respostas para essas perguntas é que vão dizer se a gente vai ter só um susto ou uma verdadeira catástrofe. Ok, então, se as condições forem as certas, o fogo sobrevive a essa fase inicial e entra no que a gente pode chamar de segundo ato, a escalada. É aqui que a coisa fica séria. É aqui que ele começa a crescer de forma rápida, perigosa e transforma o ambiente de um jeito drástico. Conforme o fogo vai ganhando força, ele libera uma quantidade absurda de fumaça e gases combustíveis. E por causa da convecção, aquela mistura superaquecida sobe e fica presa lá no teto. Vai formando uma camada escura, densa. É um perigo que está ali escondido, um teto de combustível só esperando a hora de entrar em ignição. E aí vem o ponto de virada. A energia que irradia daquela camada de fumaça lá no teto fica tão intensa que começa a aquecer todos os objetos da sala ao mesmo tempo. A temperatura pode dar um salto, gente, para cerca de 800 graus Celsius, assim num piscar de olhos. É o palco sendo preparado para o clímax. E esse clímax é o flashover, é o ponto sem retorno. Aqui não é mais um incêndio dentro de uma sala. A sala inteira vira o incêndio. Toda aquela energia que estava acumulada na fumaça no teto, ela é liberada de uma vez só. E tudo que pode queimar, queima. É a transição para um verdadeiro inferno. Depois do flashover, o incêndio chega no seu pico de intensidade. Ele está, como se diz, totalmente desenvolvido. Mas o curioso é que o comportamento dele agora passa a depender de uma coisa que pode estar acabando: o ar. A partir daqui, o incêndio pode seguir por 2 caminhos. Se ele tiver muito ar, tipo com janelas quebradas, ele vai queimar tudo até acabar o combustível. Simples assim. Mas, se o ambiente estiver mais fechado, o fogo consome todo o oxigênio e começa a literalmente sufocar. As chamas até diminuem e o que parece ser o fim do incêndio é, na verdade, o começo de um perigo ainda maior. E esse é o ponto-chave. Um incêndio que parece estar se apagando por falta de ar é pura enganação. O ambiente continua absurdamente quente, cheio de gases inflamáveis que não queimaram. Ele está só esperando por um ingrediente, uma nova fonte de oxigênio. E é justamente nesse cenário de um incêndio sufocado que a gente encontra os comportamentos mais perigosos, mais explosivos. São os eventos de nível chefe de fase, sabe? Que acontecem em condições muito específicas. É aí que entra o famoso backdraft, ou a explosão de fumaça. Imagina só a cena. Alguém abre uma porta para uma sala nessas condições. O ar fresco entra com tudo, alimenta aquela mistura explosiva de gases superaquecidos e, bum! Uma explosão violenta que pode arrancar portas, derrubar paredes
Mas a boa notícia é que o prédio conversa com a gente. Ele dá sinais. Sabe aquela fumaça que parece estar respirando pelas frestas? Ou o ar sendo sugado para dentro por baixo da porta? A cor estranha da fumaça, meio caqui. Os vidros que ficam com uma aparência oleosa. São todos avisos. São sinais de que a armadilha do backdraft apronta para disparar. E isso tudo nos leva a uma verdade essencial sobre incêndios. Tanto o flashover quanto o backdraft, a causa deles é a fumaça. A gente costuma pensar nela só como algo que atrapalha a visão, né? Mas não, a fumaça é combustível, ela é tóxica e é ela que carrega o calor extremo do incêndio. Ela é a arma mais perigosa do fogo. Esse acrônimo QOMT resume isso perfeitamente. A fumaça é quente, carregando uma energia que queima só de encostar. Ela é opaca, ou seja, acaba com a visibilidade e causa desorientação. Ela é móvel, viaja para longe, espalhando a ameaça. Ela é inflamável, a própria fumaça pode pegar fogo num piscar de olhos. E, claro, é tóxica, uma mistura de gases venenosos. Cada uma dessas características é uma ameaça mortal. Bom, depois de passar por todas essas fases, todos esses perigos, a gente volta para nossa ideia lá do começo. Um incêndio não é só um evento caótico, ele tem uma linguagem própria. Vamos só recapitular essa jornada. A gente começou com a fase inicial, super frágil, viu a escalada para o flashover, o tal do ponto sem retorno, passamos pela fase totalmente desenvolvida, quando o fogo pode ser limitado pelo combustível ou pelo oxigênio, e por fim chegamos nos comportamentos extremos, como o backdraft. Deu para ver que é um processo que tem uma lógica, né? No fim das contas, entender a cor da fumaça, a direção do ar, as fases do fogo é como aprender a ler uma história que está sendo contada em tempo real. Uma história sobre combustível, calor e oxigênio. A grande questão é, será que a gente está prestando atenção? Será que estamos ouvindo o que o fogo tem a dizer?